Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Machado e eu vim trazer para vocês hoje a primeira aula do projeto da Arca de Noé em feltro. Eu vou começar apresentando a vocês os materiais necessários para a produção das peças e depois nós vamos iniciar a confecção dos bichinhos. Os moldes estão disponíveis para venda com um valor bem acessível e os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para ser notificado dos próximos vídeos e logo eu vou estar disponibilizando o passo a passo da arca também. Então, vamos começar? Bom, gente, eu vou apresentar aqui para vocês então os materiais básicos que a gente vai estar utilizando para fazer esse projeto. Não reparem a bagunça, mas eu vou dar um apanhado geral aqui do que a gente vai usar e aí depois, conforme eu for produzindo as peças, eu falo melhor sobre cada material, cores, enfim, tá? Vamos precisar basicamente de feltro de cores variadas, fibra siliconada para enchimento, linhas nas cores dos feltros, aqui no caso é linha de costura normal. Vamos precisar de cola de silicone líquida para alguns detalhes. Para fazer os olhinhos dos bichinhos, eu vou dar duas opções: a tinta relevo ou a meia pérola preta. Eu gostaria antes de deixar registrado uma coisa aqui para vocês, aproveitando que a gente está falando dos olhinhos. Esse material ele foi produzido para que servisse como objeto de decoração, de festas, ou então como material didático para professoras trabalhar com crianças. Então, se você for produzir para que a criança brinque com essas peças, eu não aconselho usar a meia pérola, porque não é seguro. A tinta dimensional não, ela é uma tinta, ela vai aderir ao tecido e não vai oferecer o perigo à criança. Mas a meia pérola, ela pode arrancar e a criança engolir. Então, se você for fazer para que uma criança brinque, usa tinta dimensional relevo. Ou ainda tem outras opções, que é você costurar alguma outra peça. O botão, embora seja muito pequenininho, de repente o botão aqui não caiba, mas uma miçanga bem costurada já funciona se for um brinquedo. Fora isso, se for só como objeto de decoração ou se for manipulado por adultos, a tinta relevo ou a meia pérola, elas vão te atender bem, tá bom? Beleza, então vamos continuar. Vamos precisar de alfinetes para prender as peças, para te auxiliar aí na costura. Maquiagem rosa e marrom, que pode ser sombra, blush. A gente vai precisar também de pincel para estar auxiliando a pintura da maquiagem. Caneta fantasminha, aquela caneta apagável, mas se você não tiver, não tem problema. Caneta permanente de ponta fina, que é aquela caneta de retroprojetor. A gente vai estar utilizando essa caneta para estar fazendo alguns detalhes, tá? Mas tem que ser de ponta fina, a de ponta média não serve. Arame fininho, encapado de verde, você encontra em armarinho, loja de artesanato mesmo, tá, gente? Só um pedacinho que a gente vai precisar. Alicate de corte, esse aqui não é o de corte, mas ele tem esse pedacinho aqui que dá para cortar. Ou qualquer outro objeto que você consiga aí cortar o arame, tá? Mas é só para isso que a gente vai precisar. Tesoura comum, tesoura decorativa, que eu estou usando a de corte escalope, para fazer o detalhe do telhado. Se você não tiver, você consegue fazer aquela ondinha do telhado com a tesoura normal mesmo, ela só facilita um pouco. Ela dá um acabamento melhor do que a tesoura comum, mas nada te impede de fazer se não tiver. Pistola de cola quente e refil de cola quente, vamos precisar também. EVA preto ou marrom para estar fazendo a base da casinha, mas se você não tiver, você pode usar papelão Paraná forrado com feltro marrom. Só que o EVA é mais prático. Vamos precisar do papelão Paraná para estar fazendo a estruturação de toda a nossa arca. Você pode usar papelão comum? Até pode. Eu não gosto do papelão comum porque ele tem umas ondinhas, né, na camada de dentro. E essa ondinha, quando você curva, ela pode vir cá e marcar. Então, pode ser que fique com um acabamento feio. Eu não gosto. O papelão Paraná, ele é mais prático, você consegue curvar. E ele, né, para esse tipo de coisa, ele não vai marcar. E ele é bem útil nos trabalhos com feltro. Eu gosto sempre de ter aqui. Bom, gente, os materiais são basicamente esses. À medida que eu for fazendo, eu vou dando mais detalhes. E vamos, então, começar o passo a passo dos bichinhos.
Bom, gente, nós vamos iniciar aqui pela pombinha da paz, tá? São 2 partes na asinha, que vai estar indicado no molde, 2 partes para o corpinho, tá? Que a gente vai estar costurando com ponto caseado para depois fazer o enchimento, ok? Mas antes da gente começar, eu vou colocar um papel colorido aqui embaixo, que é para dar para vocês visualizarem melhor, porque a pombinha é branca. Agora melhorou, né, gente? Coloquei esse fundo aqui e aproximei um pouco a imagem. Melhor. Então, vamos lá. Lá no molde, a gente vai encontrar também o risco do bico, que é em 2 partes, são esses 2 triângulozinhos aqui. E a gente vai começar fixando essas 2 partes do bico no corpo da pombinha. E a gente precisa fazer isso antes de costurar, porque o bico ele fica embutido no corpinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui as partes do corpinho e a gente vai precisar colar o bico no corpo, uma parte e depois a outra, tá? É muito pouco cola quente, tá, gente? É só um pinguinho de nada para poder fixar. Coloquei a primeira parte do bico, depois boto cola na segunda parte e coloco por cima da primeira. Isso tudo de um lado do corpinho, vai ficar assim, o bico fica aberto, tá? Porque depois entra o galho aqui, a gente não passa cola no meio do bico, ok? E aí a gente vai pegar agora a outra parte do corpinho. Para isso, a gente coloca aqui um pouquinho de cola só no bico e posiciona aqui a outra parte do corpinho. E a gente fez aqui um sanduíche do bico com o corpinho. E vai ficar assim, tá? E aí a gente pode iniciar agora a costura do ponto caseado. Beleza? Dá pra ver direitinho, né? Então vamos lá, gente. Aqui a gente vai estar utilizando a linha na cor do feltro, que no caso aqui é o feltro branco, então a gente está utilizando a linha branca, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a costura, o ponto caseado, pela barriga. Por quê? Eu vou começar a costurar por aqui, porque é aqui que vai ficar a abertura para o enchimento depois, que é mais ou menos a largura de um dedo, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha agulha, eu entro de cima para baixo, pelo meio, para poder esconder o nozinho da minha linha. O nozinho vai ficar aqui. Então, depois que eu joguei a linha lá para baixo, o que eu vou fazer? Eu acerto aqui, para as partes ficarem bem sobrepostas. Venho agora com a agulha por cima, na mesma direção onde eu saí lá embaixo, eu vou colocar a agulha e vou deixar uma argola aqui, tá? E é por dentro dessa argola que eu vou passar essa minha linha que saiu lá embaixo, ó. Ficou a argolinha aqui, pego a agulha e passo por dentro. E puxo. E aí tá aqui o meu primeiro pontinho, beleza? Então, agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa. De cima para baixo, eu coloco a minha agulha, deixo a argolinha e já passo a agulha por dentro. De cima para baixo, deixo a argolinha aqui, ó, e já puxo a minha agulha por dentro. Gente, essa é a forma que eu faço o ponto caseado. Se ficar alguma dúvida, no YouTube tem vários vídeos ensinando o pontinho caseado. Tá? Mas ele é um ponto básico que a gente usa na costura em feltro, na costura à mão, tá? E aí eu vou continuar aqui. Bom, gente, segui costurando aqui em volta do corpinho. E aí, quando chegar aqui próximo ao bico, eu tenho que prestar atenção pelo seguinte, porque vou dar mais um pontinho aqui. E sobre o biquinho, nós vamos fazer o ponto caseado embutido. Como é que eu faço? Eu vou ter que passar a minha agulha pegando aqui, ó, o feltro branco e o feltro laranja. Eu vou pegar as 4 camadas. Quando eu voltar, ó, vou de cima para baixo. Quando eu voltar, eu vou passar só pelo feltro laranja. Eu só vou passar pelo bico, tá? E aí eu faço assim, de baixo para cima, passando pelo bico. Aqui tá um pouquinho difícil porque a cola pegou um pouco aqui, tá? Mas aí você vai ajeitando com a agulha e consegue passar. E aí, ó, eu passo aqui com a agulha só no bico. E quando eu subir, aí eu vou passar por dentro da argola. Tá? A argolinha tá aqui, eu puxo a agulha, puxo a linha e vou passar agora por dentro da argola. E aí o meu pontinho caseado, ele vai ficar embutido no biquinho. Vou fazer de novo aqui. De cima para baixo, eu vou pegar as 4 camadas de feltro branco e feltro laranja. Vou sair lá embaixo, subir, aí eu vou pegar só no bico, na mesma direção onde a linha saiu, né? E aí eu vou, depois que eu passar
Aí eu coloco a agulha dentro da argolinha que deu uma torcida aqui. Mas aí eu já distorci e puxo aqui, ó. E passo por dentro da argola. E assim eu vou fazer por toda a extensão do bico. Ó. E ele vai ficar assim. Agora eu vou continuar a costura, o pontinho caseado, até chegar aqui na barriga com o espaço que dê para eu fazer o enchimento. Então, eu vou colocando a fibra siliconada até que ela fique toda cheinha por completo. Fecho com o pontinho caseado, depois coloco a agulha por dentro do corpinho e saio em qualquer lugar. E eu venho com a tesoura e corto aqui a linha bem rente ao corpinho. Dessa forma aqui. Então, a linha ela fica escondida, não aparece. E aí, o nosso corpinho tá aqui, já todo caseado, todo costuradinho. O bico aberto, para depois eu colocar o galinho aqui, né, o arame. Eu já deixei marcadinho aqui, ó, você vai cortar 5 centímetros desse arame pra gente tá fazendo esse galinho que a pombinha carrega no bico, tá? Para isso a gente usa aqui o alicate de corte. Beleza? Tá aqui, ó. 5 centímetros é um tamanho legal. Agora você vai pegar esse seu arame e vai modelar de modo que ele fique um pouco curvado para colocar depois no bico da pombinha, tá? Você vai fazer como se fosse um S, né? Um formato aí parecido com um S. Pega a sua pombinha aqui, mede, vê se tá legal e modela aí da forma que você achar que fica legal. Eu tenho aqui as folhinhas já cortadas de acordo com o molde, 3 folhinhas, e aí você vai colar com a cola quente no seu galinho. Aqui eu vou colocar 2 folhinhas mais na ponta e uma mais no meio, tá? Mas essa disposição, essa arrumação das folhinhas fica muito a gosto de cada um, né? Mas eu quis colocar aqui na pontinha para poder cobrir a ponta mesmo do arame, ó, ele fica assim, é bem delicadinho, tá, gente? Fica até um pouco difícil de mostrar. E aí eu vou e coloco aqui para ver se tá ok. E vejo aqui a posição da minha outra folhinha que eu vou colocar aqui um pouco acima da metade. Com a cola quente, que tem que ser bem pouquinha, porque a folha ela é bem pequena. Coloco aqui, beleza, já tá pronta. Agora eu vou aqui ver a melhor posição do galinho. Depois que eu definir, eu vou abrir o biquinho e vou colocar a cola quente dentro. Não pode ser muita, senão vai vazar a cola e vai sujar o bico. Depois que coloca a cola, vem com o galinho e encaixa. Aperta o bico e pronto, ele já vai ficar fixado aqui no biquinho da pombinha. Agora nós vamos fixar as asas, tá? As 2 partes da asa a gente posiciona, coloca um pouquinho de cola quente nessa parte aqui redonda, curva, e coloca mais ou menos um pouco à frente do meio do corpo. Dessa forma. Pouca cola, tá, gente? Do outro lado a gente vê se tá direitinho a posição. Cuidado para não colocar ele invertido, né? Se certifica se tá direitinho, coloca cola, pouca cola. E posiciona sobre o corpinho, dando uma leve pressionada. Pra cola fixar a asinha. Tá? E é isso. Gente, agora eu vou fazer a marcação dos olhinhos com a caneta apagável, que é essa caneta fantasminha. Na verdade, eu vou fazer, mas não vou apagar. Eu só estou usando essa caneta para me dar mais segurança de caso eu errar, eu ter como apagar. Então, eu venho aqui, determino onde vai ser a posição do olhinho e risco, faço um pontinho, tá? Você pode fazer com outro tipo de caneta também, se você tiver segurança de ir direto ao ponto certo. Aqui no caso, ó, eu olho se tá tudo ok, se estão na mesma direção e beleza. Então, a caneta fantasma é só para isso, pro caso de eu não gostar, eu poder apagar, tá? E aí eu vou usar aqui a tinta relevo, tinta dimensional relevo brilhante, que é essa aqui da Acrylex, a preta. Ela é diferente da tinta de tecido no seguinte aspecto, ela deixa um relevo na superfície, né? Ela não fica aquele aspecto chapado, igual a tinta de tecido comum. Você poderia estar usando tinta de tecido aqui? Poderia estar usando tinta de tecido sem problemas, tá? Mas como eu quero aquele aspecto de relevo mesmo, né? De alto relevo na peça, eu vou usar a tinta dimensional brilhante.
Existem outros tipos também, que é metalizada, por exemplo, né? Que não fica legal aqui nesse caso. Então, eu tô utilizando a brilhante. Ela é mais... ela dá mais segurança do que a meia pérola, tá? Porque, no caso, se for parar na mão de uma criança, você usa isso. Se for só decorativo, você usa meia pérola. Aqui, na pombinha, eu vou estar usando a tinta dimensional para demonstrar para vocês. Para os bichinhos, eu vou usar meia pérola, tá? Então, é simples de aplicar. Você tem que apertar o tubo de cola, desculpa, o tubo de tinta, não colocando muita pressão, porque senão vai sair muito e a bola vai ficar muito grande, vai ficar um bolotão aqui, tá? Então, você aperta, pressiona bem pouquinho, de modo que saia a quantidade que você acha legal. Que no caso aqui pra mim é uma bolinha bem pequenininha, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver o relevo. Tá vendo? Acho que dá pra ver um pouquinho. Então ela dá esse aspecto, tá? Você pode estar usando essa tinta relevo também pra fazer os bichinhos depois, sem problema, é só você aplicar mais quantidade, que aí vai ficar o olho maior. Agora, gente, uma dica importante, não façam o olhinho do outro lado ainda. Por quê? Quando você for colocar a peça em cima de alguma superfície, vai manchar. Então, para não correr o risco, você vai fazer um olhinho de um lado, vai esperar secar, e aí depois sim que vai pintar do outro lado, tá? Ela não demora muito não, tá vendo? Ó, você vai pintar um lado só, o outro lado deixa sem, aguarda um pouquinho, e aí depois que secar, você faz o olhinho do outro lado, beleza? Bom, gente, eu vou começar agora a confecção do casal de elefantinhos. Para isso eu estou usando aqui o feltro lilás, mas vocês poderiam estar usando o feltro de outra cor, azulzinho, cinza, também ficaria legal. E aí vocês vão cortar no molde 2 partes para a cabeça, né? No caso, para cada um do casal. 2 partes aqui no corpinho do elefante, 2 para a fêmea e 2 para o macho. Vão cortar também 2 partes na orelha, tá? Que vocês podem juntar aqui, cortar, mas na hora de colocar você vai aplicar espelhado na cabeça. Um virado para um lado, outro virado para o outro. E pro outro do casal a mesma coisa, beleza? Bom, gente, aqui a gente vai precisar também de linha na cor do feltro, tá? Então, eu vou começar aqui pela cabeça, 2 partes aqui da cabeça, e eu vou posicionar agora as orelhas, porque as orelhas elas são costuradas de forma embutida, assim como o bico da pombinha, tá? Então, eu venho aqui, coloco as orelhinhas na posição, coloco bem pouquinho cola quente na beiradinha interna da orelha, posiciono, colo, tiro o excesso de cola, e aí eu venho com a minha outra parte da cabeça e coloco por cima. E aí eu fiz um sanduíchezinho aqui com as orelhinhas. E aí eu vou começar, então, a casear. E aí o caseado aqui das orelhas dos elefantinhos vai ser aquele caseado embutido que eu ensinei lá na pombinha, no passo a passo da pomba. Então a gente começa aqui escondendo a nossa linha, vamos dar um pontinho caseado aqui para começar, para depois então seguir embutindo esses pontinhos aqui. E aí é aquele esquema, eu vou pegar aqui, ó, as 4 camadas de feltro pela cabeça, pela beiradinha da cabeça, deixo uma argolinha em cima, sair com a agulha lá atrás, né? E quando eu voltar para frente, eu pego só a orelha na mesma direção e saio dentro da argola. Puxo e pronto, ele já ficou embutido. Vou fazer mais uma vez, depois eu vou acelerar o passo. Passo a agulha para baixo, puxo, deixo uma argolinha em cima, volto de baixo para cima, pegando só a orelha e vou passar aqui dentro da argola. Puxo, peraí que enganchou aqui na minha pinça, puxo e aí ele já vai ficar preso, ok? Então eu vou dar uma acelerada agora. É assim que ele fica, tá vendo, gente? Então vamos lá. Aqui eu caseei quase toda a volta, já embuti as 2 orelhinhas, deixei um espaço e agora eu tô colocando o enchimento, tá? Encho bem a cabecinha para depois então fechar os pontinhos caseados, passar a agulha por dentro e depois saio aqui em qualquer lugar da cabeça para poder arrematar. Saí aqui, ó, no meio da cabeça e agora eu corto aqui a linha bem rente, tá? Beleza, a cabeça tá finalizada, quase finalizada, né? Porque faltam ainda os olhinhos. Mas antes eu vou casear todo o corpinho, tá? Só casear em volta, deixo uma abertura, encho a peça bem cheinha e aí depois eu fecho
e finalizo. Vou fazer isso e vou mostrar pra vocês. Tá aqui então, gente, o corpinho já está caseado, tá? Eu vou mostrar agora um detalhe aqui pra vocês. Nessa curvinha aqui da pata, vocês vão ver no molde que tem uma curvinha aqui, bem aqui embaixo, eu fiz um ponto maior, tá? Na hora de entrar com o pontinho do caseado, eu só estendi um pouco mais além esse pontinho para dar uma divisão aqui entre as patinhas traseiras, tá? Não tem dificuldade nenhuma, gente, é porque eu não filmei. Mas eu só subi com o ponto, fiz ele um pouquinho maior para poder fazer essa divisão, ok? Agora nós vamos fazer a colocação dos olhinhos. Para isso, a gente vai pegar a caneta apagável, é importante que seja, para o caso de errar, poder apagar. Mas se não tiver, você marca direto com outra caneta. Então eu venho aqui, marco a posição que eu quero dos olhinhos, e aí isso é muito pessoal, você vai, se quiser mais juntinho, coloca, se quiser mais separado, coloca, mais alto ou mais baixo, enfim. Faz a marcação aqui, eu me guio pela tromba dele, para os olhinhos ficarem centralizados, assim, alinhados, né? E aí eu marquei, e o que eu vou fazer agora? Você teria a opção aqui de fazer com a tinta relevo, conforme a gente fez na pombinha. Se você quer dar para uma criança é mais seguro. Mas no caso aqui, como eu tô fazendo para objetos de decoração, eu vou usar aqui a meia pérola, tá? Para poder diferenciar também e vocês verem que dá para fazer com essa outra opção. Essa que eu tô usando, ela tem meio centímetro de diâmetro. Ela é bem pequenininha. E ela funcionou bem aqui para os olhinhos. E aí eu vou vir aqui, ó. Ela é um pouquinho difícil de colar até, porque ela é bem miudinha. Mas eu já marquei aqui a posição dos olhinhos, então eu vou vir e vou colocar bem pouquinho cola quente, tá, gente? Pode colar com cola de silicone também, mas a minha cola de silicone, ela tá saindo muito, puxando muito fiapinho, assim, mais atrapalha do que qualquer coisa. Então eu vou com a cola quente mesmo. Faço aqui uma bolinha bem miudinha, pra não vazar, e aplico a minha meia pérola. Se você quiser bordar esse olhinho, também pode bordar, tá? Mas é porque é um detalhe tão pequenininho que aqui eu tô preferindo, né? Tô achando mais prático, como é um objeto de decoração, colar meia pérola, tá bom? E aí você vai fazer isso nos dois olhinhos. Essa aqui é a cabecinha do macho, então eu vou fazer simples assim. Só vou colar meia pérola e ele vai ficar assim. E aí eu vou mostrar pra vocês depois como é que eu vou diferenciar, ok? E aqui então eu tô aplicando o outro olhinho da mesma forma, tá? Pressiono bem para ele ficar bem presinho. E aí agora eu vou colar, prender a cabecinha no corpo com cola quente também, tá, gente? Aqui se você for oferecer para criança, você pode estar costurando o corpinho na cabeça, tá, gente? Mas eu aqui, no meu caso, como é para decoração, eu vou passar cola quente aqui nessa curvinha e vou fixar a cabecinha. Não passem muita cola para não vazar, tá? Mas pressionem bem para que fique bem preso, beleza? Bom, gente, então eu tô aqui já com o macho pronto. A fêmea eu já tô com cabeça e corpinho já todo costurado. E eu vou fazer agora o rostinho dela, que vai que é o que vai ser diferenciado do macho, tá? Então eu já marquei os olhinhos com a caneta apagável. Vou pegar aqui a minha caneta permanente. A que eu estou usando é de ponta fina, aquela de 1 milímetro. Gente, é importante que seja de ponta fina, porque a gente vai desenhar os cílios com ela, tá vendo? É bem fininha a ponta. E aquela de ponta média, ela não fica legal, o risco fica grosso, não vai ficar delicado, tá certo? Então vamos lá, depois que eu fiz os pontinhos aqui com a caneta fantasma, né, que eu já vi que tava ok a posição, eu vou fazer 2 risquinhos de um lado e 2 risquinhos do outro. Como se fosse um cílio mesmo, gente. Vocês vão fazer isso à mão livre, tá? Não precisa de marcação, não. Vou fazer um risquinho, os 2 risquinhos assim um pouco pra cima, puxadinhos assim pro lado, tá? Aproximei aqui para vocês verem melhor. E aí, ó, a mão livre mesmo, eu desenho 2 risquinhos simulando o cílio. Puxando bem aqui o risco com a caneta de ponta fina. Faço de um lado e aí depois eu venho e faço do outro lado da mesma forma. Beleza? E aí agora eu já tô com as meias pérolas aqui e vou colar bem na junção aqui dos cílios, de um lado e do outro, como eu fiz com o elefantinho macho.
agora eu vou dar aquele ar feminino à elefantinha. Eu vou vir com blush rosa e com o próprio dedo eu pinto as bochechinhas da elefantinha. E aí, ó, eles já estão bem diferentes e ela tá com essa carinha fofa de fêmea. Vou colar aqui a cabeça no corpinho, como eu fiz com o macho. E aí é isso, ela já tá pronta, tá, gente? Ó, eu colei cada um com a cabecinha virada para um lado, tá vendo? Porque na hora de arrumar na barca, a gente arruma assim dessa forma. Foi a forma que eu vi, que ocupa menos espaço e não atrapalha. Porque se a gente fizesse os dois pro mesmo lado, ó, a orelha ia atrapalhar, cobrir o rostinho do outro. Então, gente, faz diferença na hora de colar, virar o corpinho para lados diferentes. Coloca a cabeça para lados diferentes, ok? Fica bem mais fácil de arrumar na barca. Foi o que eu percebi, o que eu experimentei aqui, beleza? Então, ó, já tá aqui o casalzinho de elefante pronto. Gente, agora, olha, eu peguei aqui a minha pombinha e o olhinho dela já está seco ao toque. Então, foi o tempo de eu fazer os dois elefantinhos e a tinta relevo secou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o olhinho do outro lado, beleza? Eu já tenho aqui a marcação que eu tinha feito com a caneta fantasma. Pego a minha tinta, limpo o bico, não limpa com a mão, para não correr o risco de sujar a peça. E aí você vem e faz a marcação do olhinho daquele jeito, gente, pressionando bem pouquinho para sair pouca quantidade de tinta, tá? Porque esse meu olhinho aqui, ele é bem pequenininho, então eu não posso criar aquele bolotão de tinta que não vai ficar legal, tá certo? Então é isso, gente, o olhinho, ó, já fiz, o outro vou deixar secando, e aí daqui a pouquinho a pombinha também já tá finalizada e prontinho, tá? O outro lado já tá seco, e daqui a pouquinho esse tá seco também. E é isso. Finalizamos então, gente, a primeira parte do passo a passo do projeto da Arca. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar o restante do passo a passo desse projeto. Os moldes vocês podem estar adquirindo através dos links que estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e, se puder, compartilhe com outras artesãs que também amam artesanato. Então, gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!